Fala, meu povo, tudo bem com vocês? É um absurdo, tá? Mauro César Pereira, mano, desdenhou do Renato Gaúcho, um pouco do Fluminense. É aquele negócio que a gente sempre fala, mano. Quando o time brasileiro ganha do europeu, mano, sempre tem uma desculpinha. Ah, o time tava assim, tava assado. Gente, desculpa, mano. Os europeus são melhores, mas os brasileiros estão bem pra caramba nesse Mundial. Se liga aí no que o Mauro César falou sobre o Fluminense e também o que ele falou sobre o Renato Gaúcho agora. Mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Pro meu grupo que eu tenho que falar da parte. Bom dia a todos. Isso é inegável, né? Que foi uma grande vitória do Fluminense. O Fluminense é dos 4 times brasileiros, aquele que tem o menor investimento. Acho que é uma vitória para ser muito festejada. Até eu encontrei um torcedor do Fluminense no hotel aqui em Miami no domingo. Ele ia para Charlotte para acompanhar o jogo no dia seguinte e estava meio desesperançoso. Eu até falei para ele, cara, justamente por conta da derrota do Flamengo, eu falei, você vai ver o Fluminense jogar contra um time muito pior do que o Bahia. Há chance, se o Fluminense acertar um bom jogo, há uma possibilidade real do Fluminense derrotar a Inter. E foi o que aconteceu, né? Só não concordo muito com essa... Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida. Embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente, a gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo, ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios, né? Problemas sérios. Eu nunca vi ninguém falar que ele não sabe de rigorosamente nada. Apenas que eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que ele não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória, atuando mais ou menos como a Inter jogou contra o Bahia. Não sei se as pessoas acompanham, se elas se lembram, jogou mais ou menos assim. E contra o Barcelona. Quando a Inter foi muito superior, embora não seja superior como elenco a esses adversários, a Inter se superou e por isso foi tão elogiada. Mas depois disso aconteceu muita coisa, o técnico foi embora, o time até não era tão diferente, 8 titulares dos jogos contra o Barcelona estiveram em campo, mas alguns já foram liberados porque se machucaram, o técnico não está mais lá, o time ainda vive uma crise por conta da goleada humilhante sofrida pelo PSG na final da Champions. Então, quando você tenta tratar a Inter como o segundo melhor time da Europa, porque foi o vice-campeão, você está ignorando todo um contexto. Isso é muito raso. Um torcedor que pouco entende de futebol, tudo bem, eu não vou. Esse é o meu trabalho. Eu não posso chegar aqui e tentar colocar a Inter hoje num patamar que ela não está mais. Tá? O Fluminense aproveitou bem essa oportunidade e venceu. Agora, as comparações entre adversários, elas têm que ser um pouco mais realistas. O Fluminense teve chance e aproveitou e venceu. Avançou, parabéns, sensacional. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era, sem os problemas que ele apresenta, não em um jogo, em uma competição, mas ao longo da carreira, né? E não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona. Simples assim. Eu poderia chegar aqui e fazer, encher a bola do Renato, dizer que ele está na grande fase, que ele se reinventou, eu estaria mentindo. Ou também tentar tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Ela não está mais. E por isso houve uma aproximação e houve a possibilidade do Fluminense vencer. Se a Inter estivesse no nível daquela Inter que jogou contra o Bahia e contra o Barcelona, a chance do Fluminense seria muito menor. É uma evidência isso. Embora a forma que o Fluminense jogou ontem se assemelhe muito à forma como a Inter eliminou essas duas equipes. Com menos posse de bola, 28% de posse de bola contra o Barcelona, por exemplo. Comentei esse jogo na ocasião e me lembro bem desse número. 28% de posse de bola, ou seja, deu a bola, o adversário foi agressivo em alguns momentos e conseguiu vitórias históricas ali sobre o Barça. E o Fluminense fez a mesma coisa, conseguiu a vitória histórica sobre o vice-campeão europeu, mas a gente tem que entender o contexto. A situação da Inter, vou fazer uma comparação aqui para trazer para a nossa realidade sul-americana.
Tá? O Boca eliminou o Palmeiras em 2023. O Atlético eliminou o Palmeiras em 2022. Os dois foram à final. Nenhum dos dois era melhor que o Palmeiras. Aliás, eram bem inferiores ao Palmeiras. E eliminaram o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e foi eliminado pelo Peñarol, nas duas últimas Libertadores. O Peñarol foi até a semifinal. Nenhum dos dois era melhor time que o Flamengo. A Inter eliminou o Bayern e eliminou o Barcelona, mas não é mais time do que nenhum dos dois. Um está no Mundial, o outro não está no Mundial. O Fluminense tem alguma coisa a ver com isso? Não. Derrotou, se classificou, isso é muito merecido. Mas não dá para colocar a Inter de Milão hoje, até olhando o elenco, no patamar de outras equipes, embora tenha ido até a decisão. E talvez por isso mesmo tenha fraquejado da forma como fraquejou na final. Enfim, é como eu vejo. Não estou aqui nem querendo fomentar debate, é só como eu penso, como eu vejo. Estou falando de uma forma bem sincera, bem honesta, sem fazer média com o torcedor, sem vender ilusão. O que acontece? Você enfrentar um time que é um time muito forte, né? É um time muito forte e o Manchester City, nessa competição inteira, estava encarando como uma pré-temporada. O Guardiola chegou a falar 2, 3 vezes na mesma coletiva, e eu estava na coletiva, que foi depois do jogo contra a Juventus, que foi um jogo pela Cavalarino também, um jogo muito, muito solto, pouca marcação e tal. Ele chegou a falar, não, a última temporada, tivemos lesões, a última temporada. A temporada não acabou. Ele está encarando isso como uma pré-temporada, fez várias experiências. O City é um time em reformulação, tá? Como a Inter está tentando se lamber as feridas e se reconstruir. E o Al Hilal é um time muito cascudo, né? Você pega um time que tem vários jogadores com passagem em times de primeira divisão e de Premier League, de Champions League, né? E que venceu o jogo ontem. Então o Fluminense enfrentar um adversário bem difícil. Imagino que repita a estratégia. O técnico do Al Hilal é o técnico que era da Inter, né? Que é uma das principais baixas do time italiano, mas a possibilidade, ela evidentemente existe. Eu só não sei se esse City é meio que de pré-temporada, estreando o jogador, trazendo jogador importante, voltando de contusão, ora com o Haaland, ora tirando o Haaland, eu não sei se esse Manchester City seria tão difícil como pode vir a ser o próprio Al Hilal. Sinceramente não sei, pela maneira como encarou a competição. Venceu jogos, venceu por goleada, não estava brincando, mas também nunca esteve num estágio de alta competição, de competitividade. Claramente encarando como uma pré-temporada. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo. Eu não estou diminuindo nada. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Eu não vou mentir para vocês para ficar agradando. Desculpa, se você que está com raiva aí que eu estou falando, não vou mentir. Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Ia querer do seu time treinando? Trocaria o técnico atual do seu clube pelo Renato? Mas vai lá e elogia o Renato, né? Aliás, o Renato não fala de tática, porque ele não consegue desenvolver falando sobre tática. O senhor Xavier faz isso melhor do que ele. E quando ele tem que falar de tática, vou responder de novo aquilo que eu deixei passar. Não é pra gente que ele tem que falar, é para o torcedor do clube, do time que ele comanda, que quer saber os detalhes da estratégia dele. O jornalista é apenas um interlocutor ali. Não tem que falar para vocês. Estão falando para quê? Para a torcida. Não tem que explicar para o torcedor do Fluminense qual foi a estratégia dele. Talvez ele não consiga explanar sobre isso. O Samuel Xavier conseguiu. Vamos lá, gente. Vocês viram aí essa discussão Não é discussão, mas essa opinião de Mauro César Pereira falando do Renato Gaúcho. Desculpa, mano. Gente, na boa, mano. Eu acho que a medida, né, mano, que o Mauro César usa é sempre contrário a todos os times, menos contra quando é o Flamengo. Tenho nada contra. Eu só tô falando que, assim, quando ele faz análise do Flamengo e faz análises certinhas. O Flamengo jogou bem, jogou mal, tal, não sei o quê. Quando é de outros clubes, a impressão que eu tenho é que meio que desmerece os outros clubes. Mano, o Fluminense não interessa, gente. Na boa, mano. Você jogou um belíssimo futebol. O que interessa é o resultado. Porque esse tipo de competição, ele não vai premiar quem é o futebol mais vistoso. Vai premiar quem fizer mais gols e chegar na final da competição e for campeão. Então, assim, olha o Palmeiras. O Palmeiras, nesse campeonato dessa Copa Mundial de Clubes aí, o Palmeiras ainda não fez nenhum jogo vistoso. Você fala, porra, mano, caramba, olha esse jogo do Palmeiras. Eles não jogaram bem contra o Porto, não jogaram bem contra o Inter Miami, que na verdade era pra ter perdido. Foram mais ou menos contra o Al Ahly do Egito. Contra o Botafogo, eu não achei que jogaram bem, mas eles se classificaram. É futebol de resultado, mano. E lá na frente o Abel arruma o clube dele, o time dele e toca pra melhorar. Agora o Fluminense, pelo contrário, o Fluminense vem com bom futebol. O Fluminense vem jogando bem. A Inter tentou amassar o Fluminense. Gente, isso é normal, mano, quando joga um europeu contra um brasileiro. Eu achei, por exemplo, tem gente que não achou, mas eu achei
que o Flamengo jogou bem contra o Bayern de Munique. Mas não dava. O time era muito melhor que o do Flamengo. Perdeu. Mas jogou bem. Agora o Fluminense jogou bem contra a Inter e mereceu a vitória. E outra, a pessoa fala só dos 2 gols, mas o Fluminense, vários contra-ataques. O Fluminense teve condições de fazer mais. De ter feito o jogo mais tranquilo. Ah, o Fábio trabalhou muito. É normal, mano. É normal. O europeu, ele sempre tem um elenco muito melhor e mais vistoso do que o elenco de time brasileiro, tá? Eu acho que a régua do Mauro César aí, na verdade, quando é outros clubes, ele tende a não elogiar tanto. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. Não esquece de colocar nos comentários aí, de hypar nosso vídeo. Obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!